Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais, que nesses momentos onde nós nos reunimos, encontram-se presentes a nos auxiliar, envolvendo com energias salutares, confortadoras, aonde os ensinos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, fortalece-nos com entendimento, levando a fé raciocinada para compreender os vínculos existentes entre nós, encarnados, e os espíritos que também estão conosco nesse planeta de provas e expiação. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa envolver a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre, que assim seja. Bom, hoje nós estamos no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, e nós vamos fazer o item 6 e o 7 do Evangelho. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, 1ª Epístola 4:1. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem nele. Não peçais ao espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, o espiritismo revela as leis desconhecidas, as quais regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras ciências, são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si só nada provam. A missão se prova por efeitos morais que não é dada a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos, diz sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O espiritismo é outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados, para, sobre a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação dos mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva pela inspiração,
pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. João adverte contra ele os homens, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo faculta os meios de experimentá-lo, apontando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos. Caracteres sempre morais, nunca materiais. É a maneira de se distinguir os maus e os bons espíritos, que principalmente podem aplicar essas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pelas qualidades, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Tá? Bom, é uma parte do Evangelho muito. Não é complexa, mas ela demanda muito estudo da nossa parte para que a gente possa ter um entendimento e clareza do que está sendo passado aqui. Então, quando... Eu vou tentar explicar para a gente ter uma ideia. O livro dos médiuns, ele está intitulado assim, ó, Espiritismo Prático Experimental. Tá? E agora nós estamos aqui numa parte aonde se diz assim: não creiais em todos os espíritos, experimentais se os espíritos são de Deus. Mas como que a gente vai conseguir fazer essas observações com clareza? Eu não sei se vocês perceberam na hora que eu estava fazendo a leitura, existem umas partes aonde ele nos traz e aborda o conteúdo de forma para que a gente analise cada situação que ali está. Analisar é fácil? Ele fala, se conhece a árvore pelos frutos. Nós temos outras partes que nós já lemos, já estudamos, que os espíritos que estão do outro lado, o que eles levam daqui? Tudo aquilo que ele conquista de conhecimento, seja de bom ou de ruim, né? E tem outras partes que, para a gente analisar, são muito profundas, aonde a característica do espírito, para que a gente possa analisar, precisa passar por uma análise muito severa. Principalmente quando eu li essa parte, eu fiquei muito preocupado quando se diz o nome ou se pergunta o nome da entidade. E por que eu fiquei preocupado? Porque se nós somos reencarnacionistas, o espírito passa por diversas encarnações e em cada encarnação ele tem um nome. Mas não é só isso. O espírito, quando ele desencarna, ele vivencia e ele passa praticamente por tudo o que ele passou em várias existências. Para quem estudou, né, a reencarnação de Segismundo, existe uma parte, né, do livro que ele entra, assim, eu percebi na hora que eu estava lendo, né, tanto é que foi feito um estudo no centro e eu fiquei fazendo as minhas observações,
e analisando, ele entra num estado de perturbação. Mas só que também a equipe que assessora não explica aquilo, tá? Porque o espírito também, quando ele vai reencarnar, ele entra num estado de perturbação, ele vivencia todas aquelas experiências que é natural. E esse processo também é no retorno para ele voltar para o plano espiritual. Tá? Então, essas questões, para a gente ter uma ideia, o espírito ele pode usar o nome de acordo com a sua posição e, logicamente, o ego insuflado, vamos dizer assim, devido às questões materiais ainda que ele carrega, né? Que são morais, de ordem morais, e aonde ele encontra, ele faz a leitura naquela comunicação e vai sugestionar um nome para ficar mais fácil criar esse vínculo de confiabilidade. Então, é um caso que a gente tem que fazer muito análise e tomar muito cuidado. Não é pouco não, viu, gente? É muito. Porque a gente já vai para aí. Tá? E são vários campos para nós observarmos que a análise tem que ser bem clara. Porque se aqui, na Terra, para que eu convença uma pessoa, existe um nome, tá? Me fugiu o nome agora. Eu uso o nome de determinado autor, né? E aquilo que eu falo, ele começa a ter um certo apoio, uma condição que leva o outro a acreditar, porque eu estou embasado em diversos autores e estou defendendo aquilo que ele está falando. E do outro lado também não é diferente. As abordagens que os espíritos fazem do outro lado, as manipulações químicas, físicas, é na mesma proporção que é do encarnado. E pasmem, né? Quando ele avisa que antes era mais sutil, tá? Os espíritos também, Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos. Qual a ação dos espíritos sobre nós? Eles falam muito mais do que vocês imaginam. Somos nós que o conduzimos. Mas como a humanidade foi avançando, foi detendo conhecimento, entrando a ciência, foi manipulando, né, a física, a química, né, a matemática, a criação, manipulando remédios, né, alicerçando no conhecimento, o espírito encarnado, dotado de conhecimento, ele passa para o outro lado, levando todo esse conhecimento, e logicamente agora, tá? Mas pasmem, tudo isso que está sendo falado e a leitura dessa parte do Evangelho, ela é supervisionada pela espiritualidade superior, que faz parte de um processo evolutivo. Tá? Evolutivo. Então, por que era de forma mais sutil no passado? A humanidade ainda não avançava. Então, houve um preparo, né, de Moisés, o Cristo, e depois a terceira revelação, dando condição de avisar a humanidade qual é o processo que une o plano espiritual ao plano material. Foi aonde Kardec foi categórico e pergunta: como é a ação dos espíritos sobre nós? E os espíritos respondem, né? Então, é nessa questão que, quando nós estudamos as questões mediúnicas e a gente fica só naquela parte do livro dos médiuns, por que eu vou estudar o livro dos médiuns se eu não sou médium? Mas aí avisa que as mediunidades têm diversas formas.
É por isso que Kardec fez as observações necessárias para aquele que buscasse o conhecimento entendesse como que era a ação dos espíritos sobre nós. Tá? Então, para ficar mais claro para vocês, o espírito, para vocês não, para nós, para ficar mais claro, um médico, um farmacêutico, um professor, dependendo da condição de como ele age, vinculado a ideias morais, esses espíritos se aproximam dele, apoiam de acordo com a sua conduta. Mas se for todo ao contrário, as leis de amor, as condições egóicas daquele que está encarnado, do jeitinho, né, de fazer as coisas erradas, seremos também abordados por espíritos, né? E, logicamente, usando a mediunidade, que lembra que nós estudamos no livro dos médiuns, o tipo de mediunidade, estamos estudando? É aonde eles agem. Então, Kardec, quando ele começa a codificar a doutrina, tá? E eu também, quando eu comecei a estudar, entender, eu fiquei muito preocupado, tá? Com o que tinha dentro do Evangelho que já me trazia luz com relação à responsabilidade. Então, foi isso que o Emmanuel fala para Chico da questão da disciplina. Então, quando eu vou estudar um pouco, vamos dar um exemplo, André Luiz, ele não era curioso, ele era um cientista experimentado e que entendia que haveria e teria que fazer análises, estudos pertinentes para tirar conclusões acerca da realidade daquilo que estava na prática. Então, Kardec ele já traz isso. Quando eu falei ontem, Kardec ele começava a codificar a doutrina e ele já sabia, ele falava assim, como que o Dalmo vai ler isso daqui? Como que ele vai interpretar? Então, cada um interpretaria de acordo com o conhecimento. Agora eu vou para o outro lado. Como que os espíritos vão agir, né, que estão do outro lado, que são espíritos que também reencarnaram, fizeram o seu papel, retornam para o plano espiritual e lá vivem as experiências de acordo com o seu posicionamento moral. Espíritos adiantados com condutas morais melhoradas avançam e ascendem para planos mais altos. Espíritos atrasados, espíritos com mau uso da sua inteligência. Opa, a inteligência. Então, não está nos explicando que a inteligência que nós temos e que ela vem a serviço de esclarecimento e posição, ela tem que se ligar à característica moral, de posicionamento moral, para que ele consiga ter o sucesso esperado no posicionamento frente à situação que ele está inserido. E aí nos esquecemos que estamos num mundo de provas e expiação. Então, do mesmo jeito que tem do outro lado o espírito com conhecimento que fez mau uso da sua existência, ele vai para o plano espiritual e também avança no conhecimento, e as abordagens que fazem está ligado a fatores, a conduta moral? Sim. Tá? Sim. É nesse ponto que se une aos irmãos aqui na Terra, tá?
e traz a característica de espíritos que não têm certa evolução moral e conduta adequada relacionando as coisas espirituais. Então, é nessa situação que não é algo tão fácil, tá, gente? Não é. E os espíritos também, do outro lado, eles são levados, tá, a uma condição, do mesmo jeito que há mentes brilhantes aqui na Terra, no plano espiritual também há. Manipulando, né? Organizando-se, né? Eles são muito mais organizados, porque a potencialidade do espírito do outro lado vai além, tá? Intuem. Quando a gente estuda o livro dos médiuns, a coisa vai além, tá? Há encarnações que são programadas por eles, e o espírito, a espiritualidade permite, né? Mas é preciso que a gente, quando vai buscar o conhecimento espírita, não pode esquecer que Deus está em tudo. Em tudo nesse planeta. No universo todo. E a espiritualidade observa, tá? Eu já comentei isso aqui. Do mesmo jeito que eu olho aqui do nosso lado, eu só vejo os computadores, a parte material, os móveis, e eu não vejo nenhum espírito desencarnado. Os espíritos também do outro lado, eles nos assistem, nos vê, mas não sabem, não percebem que a espiritualidade está também agindo sobre ele. Então é nessa questão, tá, que Kardec enfatiza na primeira questão do Livro dos Espíritos o que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É nessa sequência que segue o espírito na encarnação, tá? Ele segue na evolução dos planetas. Nós iremos para planetas de acordo com a nossa condição evolutiva. A ação dos espíritos sobre nós está condicionada a níveis de evolução, tá? O vínculo que tinha o Chico com o Emmanuel, Joana de Ângeles com o Divaldo, né? A Sheila com me fugiu o nome dele agora, aquele que deu AVC lá, pois eu lembro. Ele também, os vínculos extrapolam, tá? O nosso pouco conhecimento, tá? Embora eu estou falando isso, são observações que eu consegui tirar de dentro da doutrina e ver a responsabilidade que nós tínhamos na mão, tá? O que Kardec nos trouxe, eu assustei, tá? Nos meus 26 anos, quando eu vi, eu falei, meu Deus, a coisa é gigantesca. E a condição moral do planeta levava, tá, uma condição de evolução espiritual dos espíritos que congregam pensamentos e atitudes nesse planeta, se relacionando, se vinculando de acordo com atitudes morais. Então, é nessa condição que nós temos que fazer as observações necessárias com relação à nossa postura frente àquilo que nós sabemos. Tá? Então, há no plano espiritual espíritos que manipulam os outros. Do mesmo jeito, há espíritos que encarnam, manipulam os outros, né, com conhecimento, nós sabemos que passamos por isso. Há espíritos que agem de forma agressiva sobre aqueles que são subordinados, as relações interpessoais, e isso está assessorado a fatores que fogem ao nosso entendimento. E esses espíritos que estão do outro lado agem sobre nós de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Em que planeta nós estamos de prova de expiação, tá? Então, foi isso, na hora que Kardec pergunta aos espíritos como que eles agem, qual a ação deles, aí ele responde, muito mais do que você imagina. Somos nós que dirigimos vocês. Então, nós fomos avançando, tá? Nós fomos avançando,
E Kardec foi agora mostrando que não há nada de milagre, que não há nada, essas leis são leis morais que regem o universo, são leis da natureza e que vai explicar todos esses fenômenos. Que é isso, por isso que é importante estudar qual que é a relação do mundo espiritual com o nosso. E aí nós vamos, com o nosso, né? E aí nós vamos entender. E aí a gente vai, o que Kardec foi? Ele foi organizando, codificando, para que nós possamos ter mais clareza com o que nós estamos lidando. Então, foi fatos, né, bastante interessantes que, para a gente analisar todas essas comunicações, é preciso a gente ter um embasamento bastante minucioso, tá? Porque o plano espiritual, ele age sobre nós e de acordo com a nossa posição, tá? O nosso sentimento, né? A espiritualidade vem ver a nossa seriedade. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu aproprio de todo esse conhecimento, a espiritualidade vai se aproximando. E aí, na outra, ele vai falando de todas essa da química, da astronomia, de tudo que nós temos aqui, e está relacionado com um conhecimento, né, que está agregado a todos nós e que nós questionamos, nós queremos saber dessas comunicações, dessas combinações químicas, dessas leis físicas. O espírito do outro lado também estuda, tá? E ele sabe disso, de como funciona. Então é preciso que aí ele termina, né? O espiritismo não vem trazer nada de milagre, ele vem explicar, tirar esse véu que não deixava a gente ver e esclarece essa relação que tem do mundo espiritual com o mundo material. E essas ligações, elas são supervisionadas pelo Cristo, pela espiritualidade superior, e aonde essa ação é limitada de acordo com a necessidade evolutiva, tanto daquele que está no plano espiritual, como daquele que está na matéria. Né? E tem situação que você vai ali perguntar alguma coisa para o espírito, muitas vezes, se ele for sugestionado e nós questionarmos, ele vai entrar na mesma situação de acordo com o que o encarnado pergunta. Tá? E nós teremos que lidar com o quê? O que nós temos que ligar? Com os espíritos mais elevados, né? Espíritos desmaterializados, que é algo difícil para nós ainda. Por isso que há toda um trabalho de disciplina daqueles que estudam, daqueles que são os frequentadores das casas espíritas, daqueles que vão para o trabalho mediúnico, e aí tem um rol ali para que aquele que busca a comunicabilidade com os espíritos tenham clareza da responsabilidade que é nessas relações do plano material com o espiritual. Tá? Porque se ele não tiver, ele vai abrir portas para o mundo espiritual, para espíritos da mesma identidade, da mesma condição, e aí a coisa fica pior, mais complexa, mais difícil de lidar. Por isso que a gente tem que estudar, tá? Tem que analisar. E essa parte do evangelho vem nos dar um puxão de orelha, né? Quantos não querem comunicar com os espíritos? Né? O que a gente quer deles? Né? Como que ele vai agir? De acordo com aquele que está questionando. Tá? Eu mesmo, quando eu tive encontro, na minha época, a gente era criança, eu via os médiums, né? E eu questionava algumas coisas para o espírito, mas o espírito não conseguia me responder.
Aí, quando eu encontrei a doutrina espírita com 26 anos, eu falei, por que eu não encontrei a doutrina espírita antes para ter... Aqui está a resposta, está me falando tudo aquilo que eu questionava. Então, os espíritos que estão do outro lado são os espíritos que estavam encarnados, né? E que agora precisam se adiantar. Como eles vão se adiantar? Se eu estudo, o espírito também evolui. Então, multidões de espíritos estão sendo trazidos para os nossos lares para ter a instrução necessária, né? Não só no nosso lar, mas de todos os outros que estão aí na internet, que estão aí nos centros espíritas, grupos estudando a doutrina, para que o plano espiritual evolua, tá? Para que eles compreendam toda essa estrutura comandada por Jesus. Jesus comanda tudo. O espiritismo sem Jesus não é nada, tá? Mas com Jesus nós vamos compreender melhor de como que é a ação dos espíritos, tirando esse véu de cima dos nossos olhos e mostrando a realidade, que é isso que nós estamos fazendo. E isso está lá no Evangelho, nós estamos lendo aqui no Evangelho. Imagine que tem por trás do Pentateuco aí, trazendo muitas informações, aonde as ligações, né, eu sempre falo que eu vi isso, né? Cada palavra dessa está ligado, frases ligado às 5 obras básicas, né? Tudo está interligado. Então vamos lá agora para o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, nós estamos na questão 172, né, que vai falar da pluralidade das existências, né, que são as vidas sucessivas, e a encarnação nos diferentes mundos. E é a 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra, né? Aí vem a resposta dos espíritos: não. Nós já reencarnamos em outros mundos, né? Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. A nossa é a mais distante, né? Para vocês terem uma ideia, né? Então, aí Miramês explica. Nem todos os espíritos que ora estagiam na Terra tiveram nela as primeiras reencarnações. Nós não sabemos, tá? A organização do plano espiritual, gente, é tão perfeita. Para vocês terem uma ideia que quando nós estamos estudando a física, a química, né, um elemento, né, o H2O, que é a água que nós tomamos, né, 2 moléculas de oxigênio e uma de hidrogênio, se eu tirar uma molécula ali, ela vira água oxigenada. Para vocês terem uma ideia dessa organização física, química, ela está relacionada mais ou menos da mesma coisa da estruturação do espírito imortal, né, que viaja, passa por diversos mundos de acordo com a sua necessidade de evolução. Então, no caso, a nossa é uma das mais distantes, tá? Muitos já viveram em outros mundos, os quais guardaram muitas experiências que lhes servem de amparo contra muitos males. Quem leu o livro Exilados de Capela, essa civilização aí egípcia, aquela de Atlantis, né? Aquela civilização, dá para a gente entender de como funcionou isso, tá? Então, a gente não sabe, mas todos nós somos viajores de diversos mundos que nós passamos, e nesses mundos obtemos ali muitas, vamos dizer assim, seguimos uma ordem evolutiva, como todos os espíritos. Isso é lei, tá? É lei para todos os espíritos. A reencarnação é a mostra que nada se perde nesse mundo, tudo se evolui. Nós reencarnamos, pode ter o espírito mais duro, ele tem a semente do amor implantada dentro do coração e está em estado latente.
e aí ele vai sendo trabalhado em diversos planetas até ele chegar. Uns adiantam mais, outros estacionam, outros vão mais devagar, mas todos estão fadados a ser felizes, tá? A Terra, que sabemos, é um dos mundos atrasados, não dos mais atrasados, no entanto. Mas se a gente analisar, né, ele fala lá que nós somos. Ela está numa situação dos globos que logo passarão de mundos de expiação para mundos de regeneração, onde o amor começa a despontar nos corações das almas. Já começa, tá? A gente já tem a ideia. A coisa é tão interessante, para a gente ter uma ideia, vamos ver se a gente consegue. Eu vou entender isso num grupo de estudo. A gente fala do amor e respeito, né? E aí mesmo aquele que está fazendo a coisa errada, ele se alinha a outros grupos, né? Ele está ali no grupo, e a relação que tem junto deles ali são relações de amor e carinho, tendo a mesma afeição, a mesma condição evolutiva. E ele começa. Então, o que precisa ser trabalhado ali é a inteligência, tá? Por isso que muitas vezes nós temos grupos que são trabalhados no plano espiritual. Esses grupos são atraídos por condição de pensamento, por atitude, e eles se relacionam, ficam presos ali, tá? E eles não sabem que eles estão ali unidos, eles mesmo às vezes eles perguntam por quê, o que é que está trazendo a gente a essa união, e eles não sabem que foram comparsas, tá? Em encarnação ou em outros planetas. Eles não sabem, eles não conseguem ver, devido ao esquecimento do passado. E a espiritualidade vai trabalhando isso gradativamente. Os espíritos amigos que nos acompanham sabem de toda essa situação. Grupos enormes de espíritos amigos estão trabalhando nesse momento em reuniões de estudo, né? Estão trabalhando dentro de centros espíritas, estão trabalhando dentro de igreja evangélica, católica, independente da religião, para trazer o esclarecimento àqueles espíritos que estão ali agindo sobre os outros e eles não percebem. E a condição de ação de um sobre o outro está ligada a comportamento moral. E ele não sabe o que é a ligação que está ligando ele àquele espírito, e muitas vezes que ele odeia, né? Ele não sabe, tá? Ele não sabe. E a espiritualidade também que assiste e vai trabalhando isso, porque ela sabe que essas relações não são fáceis. Foi aquilo que eu vi, né? Mexer num vespeiro, um espírito que está ali, ele não está, são diversas encarnações que está ligando aquele espírito. É a mesma coisa, gente. Tem um espírito que falou assim, a coisa não tem fim, a coisa é gigante. Eu entendi o que você está falando, mas vai vir outros, a coisa é gigantesca. Foi isso que eu vi, tá? E o espírito foi e falou para mim, dentro dessa condição, porque os pensamentos nossos ecoam do outro lado. Foi isso que Kardec quis avisar para nós, e que os espíritos do outro lado não conseguem. É como um trem desgovernado. Nós ainda, né? O que a lei da reencarnação fez o quê? Eu reencarno aqui, falou, vai reencarnar, e ele vai ser um espírito agora para conversar com os outros, ele vai estudar, ele vai ter um entendimento e vai passar alguma coisa que vai nos ajudar. Quando não, o espírito falou, não, agora ele reencarnou, vamos mandar ele lá para o espírito, ele vai voltar lá num planeta, e nessa condição aí, ele vai produzir mais, né? Porque nada se perde, gente, nada. Tá? Na evolução dos mundos, nada. Tudo no universo, ele avança por leis que nós desconhecemos. Não foi dada essa condição, porque se der essa condição, se o espírito desencarnado, quando nós vemos lá, ele vai se achar um Deus, se aqui na Terra, quando tem aquele que tem o conhecimento, ele se acha o Deus e passa a dominar os outros, imagine nós, até eu. Tá? E, na verdade, o espiritismo não é para isso.
ele esclarece, coloca pontos de luz para que nós possamos observar como funciona isso, tá? Que o livro dos médiuns vai falar os métodos e os sistemas, tá? Era isso que também eu ia falar, é muita coisa para falar, né, que está lá no livro dos médiuns, quando fala dos métodos e sistema, é nós nos apropriar de tudo isso, nos organizar. E os espíritos não querem que a gente se organize, né? Quer que continue desse jeito. E se a gente, logicamente, não buscar a instrução, seremos alvos, né, dos espíritos inferiores. E aí, o que vai acontecer? A espiritualidade trabalha dessa forma. Então, seremos recambiados, né? Isso acontece a todos os momentos. Nesse exato momento, está acontecendo. Existe, né, até alguns livros que falam, tem alguns portais no planeta, né? E esses portais levam, né, os espíritos para outro mundo, né? Eles são praticamente sugados. Quem leu a memória, o Diálogo com a Sombra, nós estávamos estudando, né? Nós falamos porque eu diminuí os dias e também coloquei só 2 livros para fazer a gravação e colocar no YouTube. Então, do encontro do Cristo, né, com o irmão das sombras, o Cristo primeiro pergunta quem é ele fala assim, somos uma legião, né? E aí ele começa a perguntar também para o Cristo, ele faz totalmente, né, uma visão de 360 graus do Cristo e vê a evolução do Cristo, aí fala para o Cristo, não nos tire daqui, porque ele sabia que ele estava diante do governador do orbe, que era o Cristo. Então é nessa condição que o único meio de fazer, né, que nós irmos para um mundo mais adiantado seria a evolução moral e espiritual para que a gente vá. Então, nós estamos num planeta de provas e expiação que seremos experimentados de todas as formas, de todas, né? Ela está na situação de globo que logo passarão de mundos de expiação para mundos de regeneração. Então, nesse ponto que nós não temos espírito, está sendo recambiado constantemente, esse processo está vindo para favorecer isso daí, tá? Onde o amor começa a despontar no coração das almas, e Jesus será entendido pelos processos da dor, de sorte que as lições do Mestre serão vividas na sua feição mais pura. Então, nós vamos vivenciar esse amor, não esse amor que nós sentimos de um marido com mulher, do pai com filho e vice-versa, né, pelos laços consanguíneos. Seria no sentido amplo, né, do amor de todas as almas que estão vinculadas ao desprendimentos do padrão vibratório baixo. Então, é nessa condição que o Evangelho vem nos trazer e mostrar a progressão dos mundos, né? Então, há, porém, ainda uma distância da teoria dos conceitos evangélicos à verdade e prática. Então, não é que o Espiritismo, tá? Ele está trazendo para nós as informações e aí nós temos outra situação. A gente sabe, mas a gente está distante da prática. Né? Não adianta eu falar que, eu vi, eu estudei, nossa, toda segunda, terça, quarta e quinta eu estou estudando, estou no centro espírita, né? Estou lá também ajudando na cesta básica, fazendo tudo isso, mas isso não é tudo. Tá? Esse conhecimento é para ir para a prática, que é o que nos fala. Nós falamos muito, mas distanciamos muito para a prática. Então, é nesse conceito que cada um de nós estamos em níveis de percepção, nós estamos condicionados à situação em lugares certos, nós estamos com a esposa certa, o filho certo, a mãe certa, nós estamos no trabalho certo para que a gente possa evoluir. E uma das coisas que eu fiz observação e analisei, né, sempre fala assim, Deus não dá fardos pesados a um dos fracos, porque pode carregar. Então, o que eu percebi? Nós estamos reencarnando aqui, quando a gente volta para o plano espiritual, e aí chega lá e fala assim, mas aí eu vou ter o mesmo encontro, né, que nem teve André Luiz, os espíritos do retorno,
Mas a nossa só falou, peraí, eu reencarnei lá só para resolver um problema lá que eu tive lá com meu filho, com a minha mulher. Sim, era só para resolver aquilo, tá? Você não tinha condições mais de resolver outro. Então, as grandes, vamos dizer assim, as grandes almas vêm preparadas. Sabe aquele quando a gente olha assim e fala assim, meu Deus, né? Eu não estou preparado, né, para ver como que vai suportar. Tem pessoas que estão passando por cada prova, expiação, por isso que nós vemos lá, né? Se o seu olho for motivo de escândalo, que arranque. Né? Ali dá para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Então, tem espíritos que vêm preparados, né? Então, o estudo, a análise, leva a que eu faça a observação e volto lá na oração que Santo Agostinho falava, né? Que hoje eu possa ser melhor do que ontem ontem melhor do que hoje e amanhã melhor do que ontem, né? Mais ou menos assim. E ele fazia essas orações todo dia. E na verdade, o estudo da doutrina está fazendo que nós fazemos as observações necessárias para que a gente possa entender e logicamente praticar. Então, a humanidade em geral se encontra muito distante da perfeição, mas muito, nós estamos muito distantes. Não adianta assim a gente olhar assim, o Dalmo evoluído, de que forma? Que ponto? Porque os espíritos estão me olhando e falaram assim, nossa, ele que pensa, né? Porque daquela encarnação lá, o que ele fez, ele vem agora, nossa, ele está falando bonito ali, né? Mas será que eu sou desse jeito mesmo? Tem muitas coisas. Se a gente fosse bom, a gente não tinha acesso a esses irmãos. Mas, na verdade, a gente tem acesso e por quê? A gente está com um posicionamento, uma condição, né, que atrai esses espíritos na mesma faixa de vibração. Então, nós passamos para o plano espiritual, o espírito também que vibra nessa intensidade, ele vai também para o mundo que está no mesmo campo vibracional, que é o nosso caso. É o nosso caso. Nós não estamos aqui por acaso. Se nós fôssemos bons, nós íamos para outro plano. E os espíritos também enxergam isso. E o estudo está trazendo essa reflexão, tanto para nós encarnados, como também para o desencarnado, né? Então, a humanidade geral se encontra distante, contudo, está a caminho. E isso, para nós, outros que convivemos com os homens, é motivo de grande alegria ao vê-lo trabalhando dia a dia em busca da melhoria espiritual. Tá? Em busca da melhoria espiritual. Cada um de nós estamos fazendo, tanto nós encarnados como desencarnados, estamos nos lugares certos, na posição certa, que é necessária para que a gente aprenda o que é amor. Tá? Então, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo pode ser entendido em várias dimensões, em várias, gente. Tem espírito que fala assim, não, lê só aquela parte para mim, né? Só lê ali que nós estamos te ouvindo. E eles sabem disso porque o Evangelho, eu acho que eu falei ontem, ele está escrito em tipo uma poesia, né? E também ele é tipo um refrigério para o espírito do outro lado, porque ele acalma, ele acalenta. Mas o espírito, o Evangelho, quando nós lemos, ele está nos dando um aviso muito claro com relação à realidade que nós estamos e com o comprometimento que nós temos de não cumprir aquilo que Jesus nos avisa. Então, nós vamos retornar para o plano espiritual, e aí, o que Jesus fala? Haverá prantos e ranger dos dentes, principalmente a nós espíritos. Tá? Então, para tanto, devemos nos esforçar no cumprimento desse dever. O Evangelho também fala do dever, que para nós outros é uma glória. Perdão, gente. Ixi, eu me perdi aqui. Em muitos mundos recolhemos experiência, devemos esses mundos que aprendemos, portanto, a mesma lei do amor, para que devolvamos o que recebemos de forma
de fraternidade universal, que é o amor, enriquecendo a vida e despertando em nós os valores que nos foram legados. Não é somente a Terra que tem possibilidade de ter rebanho de almas e educá-la. Não é, tá, gente? Todos esses planos, nós não sabemos, o Cristo falava sobre isso, né? Ele dava, nós não sabemos para onde o Espírito vai. Nós não conseguimos, tá? Mas Deus sabe. Ele é atraído de forma, porque, eu não sei se vocês já repararam nisso, foi um também dos questionamentos, porque nós temos ali a questão da reencarnação, e chega num ponto, né, para a gente ir, porque Kardec em Evolução em Dois, perdão, André Luiz em Evolução em Dois Mundos, ele se prepara para ir para o mundo, né, e houve todo um preparo ali. O espírito também, para ir para mundos de acordo com a sua evolução, passa por processos que também nós não temos condição de saber. Nós não temos, mas a espiritualidade e aquele espírito que falou para o Cristo, quando ele olha para o Cristo, né? Não nos tire daqui, ele sabia da força moral, da condição que Jesus tinha para fazer com que esse espírito vá para o mundo de acordo com a sua evolução. Tem uma parte também muito interessante que o Haroldo Dutra fala na Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. Jesus, eu acho que eu comentei sobre isso também com o orientador espiritual do Brasil, né? Ele chega para ele e Jesus fala que ele tem que trazer todo aqueles espíritos da Europa para o Brasil. Haroldo Dutra que fala sobre isso, né? Que está lá no Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. Aí ele falou, mas como que eu vou fazer? Não, você vai trazer. E nós somos todos aqueles que fizeram lá do velho mundo, foram trazidos para cá, né? Nós somos recabeados dentro do próprio planeta para lugares, né? Para que nós efetuássemos a nossa evolução. E aí o que acontece? O Espiritismo, onde que ele aflorou? O Evangelho de Jesus, o Espiritismo, ele veio junto para o continente americano, né? A América Latina, a América do Sul. E aí deu para você uma ideia. Aí veio Kardec, veio Chico, veio Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e muitos outros que a gente não sabe, né? Então, dentro dessa condição, Jesus fala com o orientador espiritual, né, do Brasil e nós viemos para cá. Então, as vidas que a Terra são vividas não são as primeiras e nem as últimas, mas são valiosas porque nela o espírito poderá aprender o valor das reencarnações. Nós aqui, está sendo avisado para o espírita, tá? É uma das mais preciosas, para vocês terem uma ideia. O mediunidade com Jesus é uma alavanca propulsora que vai fazer o espírito avançar, né? Uma parte que eu falei para uma companheira no centro, falei assim, espiritismo bem compreendido, ele é luz, mal compreendido, queda, tá? Então é preciso a gente ter noção de que no Evangelho está sendo falado. Então, ao meditarmos na reencarnação, uma luz de maior entendimento desabrocha em nossos corações, levando-nos a compreender que as vidas até podem se multiplicar quantas vezes forem necessárias para a nossa libertação espiritual. 50, 60, 100, 200, todos os espíritos estão condicionados a essas leis reencarnatórias, seja aqui nesse planeta, seja em outros mundos. Nós não sabemos. E também, se nós temos o esquecimento do passado como nós reencarnamos, imagine querer saber ao mundo que nós vivemos, ao mundo que nós vamos, nós não sabemos. A gente pega aí no YouTube, tem muitos, né, Kira, um monte de planeta que eles estão falando, principalmente dos espíritos, né, que estão atendendo, né, ao chamado, isso aí é um fato, a gente vê,
né? Agora, se vai para o Quirón ou para outro planeta, a gente não sabe. A gente não sabe. Eu não sei o nível de evolução que eu estou. Eu só sei, assim, que da última encarnação, né, eu melhorei um pouquinho, né? Mas eu sei que precisa melhorar mais. Eu sei, imagine a espiritualidade que está nos assistindo agora e que vê eu falando diante dessa lição, ele está nos olhando e vê, né, que eu preciso avançar mais, né? E o médium precisa estudar mais, porque o estudo, a educação mediúnica, a compreensão da realidade, da relação que nós temos no mundo espiritual com o material, são pontos de libertação para que a gente consiga evoluir e, logicamente, adiantar os espíritos que nos acompanham de muitas encarnações que também não conseguem se libertar, tá? Então, esse processo é um círculo que é preciso ser interrompido, e ele vai ser interrompido quando eu me educo, quando eu compreendo, né? E a doutrina espírita não tem nada de maravilhoso, de sobrenatural, ela vem nos explicar as leis que regem o universo, que eu tenho que saber, que eu tenho que entender. E os espíritos, o médium, quando estuda, evolui também os espíritos que estão do outro lado. Esse trabalho da doutrina espírita é lindo, maravilhoso para aqueles que compreendem essa doutrina. Embora quando eu falava que tem que estudar, muitas pessoas olhavam para mim, pô, você só fala em estudo, né? E eu já vi, para que serve o estudo? E eu que sei o que eu estou falando, tá? Porque se o médium estuda, se ele compreende, ele evolui e evolui também os espíritos que estão. É nesse intuito que o trabalho da mediunidade com Jesus é o caminho para a realização e evolução espiritual de cada um dentro da prática nas relações interpessoais. E aí nós vamos entender quem é Jesus. Que o mestre e nobre amigo possa, nesse momento, envolver a todos nós, que essas lições que foram estudadas hoje possam trazer luz não só a nós, mas também a todos os companheiros espirituais que precisam compreender o que está sendo trazido para nós no Evangelho de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga, por tudo. Que o Mestre Jesus possa envolver os nossos lares, tirar todas as energias deletérias, envolver todos esses nomes que estão no caderno, envolver todos aqueles companheiros a quem nós direcionamos o pensamento, envolvendo as casas de orações, os hospitais. Obrigado, Jesus, por tudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.